paz do Senhor Jesus, irmãos, estejam com vocês. Estamos felizes por mais uma vez estarmos reunidos para celebrar, para adorar ao Senhor. Hoje, mais uma vez, culto na quarta-feira. Estaremos falando mais uma vez sobre o livro de Salmos. Desta vez, vamos meditar um pouco nos Salmos de número 142, para a gente aprender um pouco mais dessa oração e súplica que o salmista, rei Davi, ele escreveu para o nosso aprendizado. Nós vamos fazer a leitura em dois versos, e estaremos orando ao nosso Deus. Ao Senhor ergo a minha voz, e com a minha voz ao Senhor suplico. Derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nos encontramos aqui, meu Deus, mais uma vez para te adorar, para bendizer o teu santo nome, Senhor. E nesta oportunidade nós estaremos falando um pouquinho mais da tua palavra, hoje nos Salmos de número 142. Pedimos a ti, meu Deus, que nos capacite, que nos oriente, que nos dê da tua graça, Senhor, para que ao término, Pai querido, deste culto, nós possamos já nos sentirmos diferentes de quando aqui chegamos, Senhor. Fica conosco, ministra a tua palavra em nossos corações, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Vamos aos louvores, depois a gente volta com a mensagem.
reconciliai-vos já com Deus. Muito bem, irmãos. Voltamos, né, após o louvor. E nós vamos então dar prosseguimento aqui à leitura dos Salmos de número 142, que é um salmos de súplica que o salmista, quando ele estava em apuros, ele compôs, né? O verso de número 3 diz assim: quando dentro de mim me esmoreço o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Ora, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores. Tira a minha alma do cárcere, que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Então, irmãos, esse cântico, que é chamado de cântico da provação, foi em momentos difíceis que o Davi ele escreveu. E qual é o objetivo, então, de tudo isso nós estamos lendo hoje estes salmos? Nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Toda essa pandemia, toda essa crise que sobreveio sobre o nosso país, sobre a nossa igreja, porque nós estamos morando aqui, nesse país onde está toda essa pandemia e não tem como fugir disso. Então, se nós trouxermos isso para a nossa realidade, nós vamos ver que nós estamos vivendo momentos difíceis, talvez tão difíceis quanto aquele da época. Então, irmãos, nós temos que entender o que, então? Através da palavra de Deus. Ao invés da gente murmurar, da gente se lamentar, nós temos que entender que as tribulações, elas são comuns na nossa vida. E temos que aprender a enfrentá-las confiando no poder do único e verdadeiro Deus, que pode nos livrar dos perigos desta vida. É o único, é o nosso único caminho. Portanto, o verso de número 6, que é o texto-chave, né, da nossa mensagem desta quarta-feira, diz assim, ó: escuta o meu grito, pedindo socorro, pois estou ficando desesperado. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são mais fortes do que eu. É o verso 6, Salmo 142, a Bíblia na linguagem de hoje. Então, assim nós temos que entender. Nós temos que entender que as coisas mais valiosas da vida, ela nos vem através de quê? De pressão e sofrimentos. Então nós estamos vivendo uma situação na nossa vida, no nosso país, na nossa igreja, e que não tem como fugir disso, irmão. Nós estamos aqui de passagem por este mundo, mas tudo isso nós vamos ter que enfrentar. Então, preste bem atenção, ó. As coisas valiosas da nossa vida, ela vem através de pressão e sofrimento. Por exemplo, o trigo é moído antes de se tornar a farinha para fazer o pão. Então, o trigo é moído antes de se tornar um pão. O incenso precisa ser colocado no calor do fogo, a fim de desprender o cheiro, aquele que espalha por toda a residência. Então, são coisas assim. O solo, a terra, precisa ser rasgada pelo arado, antes de receber a semente, que por sua vez precisa morrer para poder nascer, né? O ouro precisa ser derretido para ser purificado. E o coração precisa ser quebrantado para agradar a Deus. Viu como não é fácil? Né? Tudo isso são um processo que o ser humano tem que passar. Né? Coração precisa ser quebrantado para poder agradar a Deus. Tudo isso, irmãos, porque muitas vezes, né, a gente na nossa arrogância, a gente na nossa
acha que temos a nossa própria força e queremos resolver as coisas à nossa moda, à nossa maneira, sem depender de Deus. E nós somos totalmente dependentes de Deus, né? Pois bem, as alegrias mais doces são frutos de sofrimento, pois a natureza humana parece necessitar dele para se tornar adequada e para ser uma bênção, né? Lembremos de que das dores de Cristo nos vem salvação, das chagas de Cristo vem o perdão dos nossos pecados, né? De tudo aquele sofrimento que ele passou. Por isso, os Salmos de número 142, ele é conhecido como o cântico da aprovação, pois trata-se de um clamor, de uma oração, de sofrimento em meio a um grande perigo, né? Com certeza, aqui Davi ele estava fugindo, né, de alguém, fugindo talvez de Saul, né, que parece que ele estava até numa caverna, quando ele se escondeu. Então ele escreveu essa oração pedindo a Deus que tivesse misericórdia, e se tornou um poema que veio nos ajudar no dia de hoje. Então, ele é conhecido como Cântico da Aprovação, pois trata-se de um clamor, de uma oração, de sofrimento em meio ao grande perigo. Por isso ele disse: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Não é? Pois bem, irmãos, Jesus Cristo, quando esteve ministrando entre nós, né, com seus discípulos, formando toda a igreja, ele ensinou que as aflições, elas são comuns a esta vida. Está lá em João 16:33. Pois a Bíblia afirma que é através das provações que nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, não é tão facinho como muita gente acha, que não precisa passar por nada, né? A graça de Jesus, né, ela nos purificou, ela nos abriu o caminho, mas nós temos que nos entregar a Ele para poder desfrutar dessa graça. E às vezes, né, no meio desse caminho, tem esse sofrimento, esses tipos de coisa que a gente vai passar. Quantas pessoas acham que por ser crente, a pessoa não vai ter mais uma enfermidade, não vai ter mais um problema na vida, ou na família, ou no emprego? Isso não está escrito na Bíblia. Haja vista que quando Paulo reclamou do sofrimento dele, daquilo que incomodava ele, Jesus falou para ele assim: a minha graça te basta. E pronto. Então muitas vezes a gente não quer, irmãos, passar por modificação da nossa vida para poder desfrutar da bênção de Deus. Como nós lemos a princípio, que tudo tem que passar por uma transformação. A semente precisa morrer para que se produza fruto, né? O ouro precisa ir para o fogo para ser purificado. O trigo tem que ser moído para poder fazer dele o pão. Então são processos dolorosos que às vezes nós não queremos passar. Nós queremos simplesmente desfrutar da bênção de Deus sem mudança na nossa vida. Mas Jesus disse que nós teremos aflições. Mas ele falou: mas tem de bom ânimo, eu venci. Tem de bom ânimo, eu venci. Então quando o salmista ele escreveu esse cântico, né, ele sabia que Deus estava cuidando dele, né? Pois diante das tribulações, há um clamor urgente pedindo ajuda. E foi isso que ele escreveu. Vamos lá. Ó Deus eterno, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Quem hoje em dia não vive chorando, irmãos, porque perdeu alguém, porque alguém está internado com dificuldades, né? Então os nossos olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza tem encurtado a minha vida. As lágrimas têm diminuído a minha existência.
Estou fraco por causa das minhas aflições, e até mesmo os meus ossos estão se gastando. Né? Quem de nós nunca passou por essas dificuldades, irmãos? Todos nós passamos, mas temos que aprender que Deus está cuidando de nós. Né? Então os nossos ossos estão se gastando, os meus inimigos zombam de mim, pois até os meus vizinhos fazem isso. Os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me veem nas ruas. Não é? Todos me esqueceram como se eu tivesse morrido. Eu sou como uma coisa que foi jogada fora. Ou seja, é da forma que ele se sentiu. Desamparado, desalentado, rejeitado. Ele se sentiu tudo isso quando ele fugia dos seus inimigos. Né? Ele sentiu dessa forma. Aí ele buscou socorro em Deus. Né? Ele buscou socorro. Aqui ele está, é um desabafo. Ele está chorando em lágrimas quando ele falou tudo isso. Né? Mas, irmãos, ele faz também aqui um apelo confiante a Deus em meio a essa tribulação. Não é? Ele ora pedindo ajuda divina, reconhece que sua alma está numa prisão, mas que ao mesmo tempo tem certeza de que o Senhor o livrará e ele poderá louvar a Deus por tão grande livramento. Quando ele pensa assim, né? Todos se esquecem de mim, eu sou como uma pessoa abandonada, parece que eu morri, ninguém liga mais, né? Sou como uma coisa sem valor que foi jogada fora. Quando ele diz tudo isso, eu acredito que ele olha para cima, né, e reconhece que Deus está cuidando dele. Né? Ele sabe que o Senhor vai livrar ele de toda essa perseguição, lhe dará a vitória com certeza, como deu, e ele então vai louvar a Deus novamente por esse grande livramento, como Deus fez na vida dele. Então, irmãos, o clamor aqui do salmista, ele nos ensina, né, a atitude certa que todo cristão deve ter diante de Deus ao enfrentar as provações da vida. Reconhecer que em Deus Deus é o nosso auxílio e que nele está toda a providência e que nós somos totalmente dependentes dele. E foi isso que ele fez. Quando ele se sentiu fraco, abatido, abandonado, ele olha, né, para os céus, ele olha para Deus e tem certeza de que novamente ele estará louvando a Deus, né, e glorificando o seu santo nome, porque o Senhor certamente o livrará como o livrou de tudo aquilo. E o que nós temos que fazer diante de tudo isso, irmãos? Avaliar a nossa vida, né, e ver que muitas situações, e ver que muitas vezes, aliás, nós temos que fazer uma avaliação da nossa vida e ver que muitas vezes já estivemos em situações sufocantes para as quais não via saída. Portas se fecharam, armadilhas foram preparadas contra todos nós, né? Pessoas maldosas se levantaram para prejudicar-nos, né? Adversidades invadiram a nossa vida. E o que nós fizemos então, irmãos? Buscamos em Deus, não é? Então aqui, quando ele escreveu tudo isso, que ele viu que tudo isso estava acontecendo na vida dele, essas adversidades que o cercaram em todo o tempo que ele estava por ali, o que ele fez, né? Então eles, sem força, como um soldado indefeso, invocou o nome do Senhor Todo-Poderoso naquelas horas críticas, né? E o Deus eterno, né? Ele escreveu assim: eu grito pedindo a tua ajuda, ó Deus, tu és o meu protetor, né? Com urgência o Senhor apareceu como refúgio, né? Então ele pediu, quando ele se viu desse jeitinho, irmãos, ali tomado por uma angústia, quando ele estava literalmente sem saída, que todos os caminhos eram colocados armadilhas para atormentá-lo, para que ele fosse pego. Quando portas se fecharam para ele, ele então clamou ao Senhor. E ele escreveu assim:
eu grito e peço a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. E muitas vezes a gente pega o tempo que estamos vivendo aí de lamentação e a gente fica aí chorando. É tribulação, irmãos. Isso nós vamos passar, não tem como fugir disso, porque, como disse a princípio, Jesus Cristo falou que nós teríamos aflições, mas a gente tinha que ter bom ânimo. Ele ressuscitou, irmãos, ele está lá no céu, ao lado do Pai, do nosso Deus Pai, ele está intercedendo por nós, ele enviou o Espírito Santo para que nos ajudasse nesses momentos difíceis que nós estamos passando na nossa vida, né? Pois todos os dias há notícia de que alguém faleceu, um ente querido nosso partiu, ou por uma doença, ou por outra coisa. Então são momentos que nós estamos vivendo semelhante àquela em que o salmista estava vivendo. Ele estava sendo perseguido literalmente, né, por alguém que queria caçar ele, estava caçando ele realmente para dar cabo à sua vida. Nós estamos fugindo das tribulações, mas não tem jeito, né? O que nós temos que fazer é nos apegar a Deus e ter certeza de que Ele está ao nosso lado. Por isso, o primeiro verso: ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz, né? Suplico ao Senhor, eu derramo perante Ele a minha queixa, e a sua presença exponho a minha tribulação. É isso que temos que fazer, derramar diante de Deus as nossas queixas. E tenha certeza, irmãos queridos, né, que o nosso Deus, Ele está cuidando de cada um de nós. Não se preocupe com nada, porque nada vai lhe faltar, nada vai faltar na sua vida, não vai faltar na sua casa, no seu trabalho. Apenas confie. As lutas vêm, mas elas passam, né? Toda a tribulação que estamos vivendo neste mundo, tudo isso um dia vai terminar. E se nós permanecermos firmes no caminho do Senhor, tem certeza que há uma coroa de glória esperando por todos nós. Portanto, irmãos, né, Deus, Ele sofre com os nossos sofrimentos. Ele abre a ferida, mas Ele mesmo a cura. Ele manda as provações, mas depois envia o remédio. Oséias 6, versículo 1, 2, 3. Pois todos nós, irmãos, de um modo ou de outro, passamos por esta experiência. Somos triturados como o grão na moenda e sabemos o quanto é difícil, mas lembremos o que nos afirma a palavra de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Viu, irmãos, como a palavra de Deus ela é fiel? Né? Não virá sobre nós, não vem sobre nós nada aquilo que a gente não possa suportar, confiando em Deus, porque da forma como que vem as provas, vem também o livramento, porque se Deus permite que a gente é provado, é porque Ele está nos moldando para um mundo muito melhor. Ele tem, as promessas dele estão se cumprindo na nossa vida. Então, irmãos, lembremos ainda de que os mais ilustres homens e mulheres da Bíblia Sagrada foram esmiuçados, trilhados, moídos e transformados para poderem servir a Deus corretamente. Lembre-se disso, irmãos, né? Aqueles que viveram no passado, aqueles que viveram a história no passado, que foram personagens reais da Bíblia Sagrada, eles passaram por coisas muito mais difíceis do que nós passamos, pois eles foram cerrados pelo meio, foram mortos à espada, mortos de cabeça para baixo, foram jogados em tachos de óleo fervente, eles viraram tocha humana, porque foram
colocado em estacas e colocado azeite neles para que eles pudessem, o corpo dele incendiado, iluminar a cidade. Tudo isso eles sofreram. Mas nosso Deus estava com eles, pois eles não abriram mão de servir a Deus diante das tribulações que lhes sobrevieram. Nós, como Davi, nós temos que suplicar a Deus, continuar pedindo a Deus misericórdia, porque Ele vai tirar a nossa alma, vai nos tirar do cárcere, desse cárcere que estamos vivendo, que é este mundo tenebroso, porque o próprio Cristo falou assim: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para cada um de vocês. Então, nós temos certeza de que o nosso tempo neste planeta, nesta terra, estão com os dias contados. Mas até lá, irmãos, muitas tribulações a gente ainda vai passar. Então nós temos que ter bom ânimo, que na provação nós podemos cantar como Davi. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinastes como se afina a prata. Está lá no Salmo 66, verso 10. E que, como o apóstolo Tiago escreveu, todos nós possamos declarar desta forma: feliz o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida eterna. Tiago 1, versículo 12. Que Deus nos abençoe e que esta mensagem ela possa ter encontrado lugar no seu coração e possa você glorificar a Deus, na sua vida ainda. Na forte aflição dos perigos e dor, na vil traição e no grande terror, com toda certeza a vitória virá, e eterna promessa meu Deus proverá, meu Deus proverá. Meu Deus proverá, eterna promessa, meu Deus proverá. As aves dos céus dá sustento, bom Deus, e com mais prazer Ele cuida dos seus, pois nada de bom aos fiéis faltará. Que grande verdade, meu Deus proverá, meu Deus proverá, meu Deus proverá. Que grande verdade, meu Deus proverá. Se vem Satanás, ele nos quer assustar, trazendo engano pra fé nos tirar. Não pode que é nossa e pra sempre será. A ganha promessa, meu Deus proverá, meu Deus proverá, meu Deus proverá. A rica promessa, meu Deus proverá. A nossa virtude só há de falhar. Jesus nos ajuda a vitória a ganhar. Não viu inimigo nos esconderá. Com grande largueza, meu Deus proverá, meu Deus proverá, meu Deus proverá. E um grande largueza, meu Deus proverá.
Bom, irmãos, após o hino, vamos então a nossa oração final de agradecimento ao nosso Deus e também por você que já fez o seu pedido. O seu pedido vai ser atendido, os irmãos que estão nos acompanhando em casa estarão também orando por você que está nesse momento pedindo por uma cura, enfim, por uma bênção que você necessita. E também aos irmãos que não estão podendo congregar, que quiserem fazer a sua oferta, depositar o seu dízimo, né? Está aí no rodapé da transmissão, né? A conta bancária, o número da conta bancária da convenção, e os irmãos podem então fazer a transferência da forma que achar melhor, para que nós possamos continuar levando a palavra do Senhor e mantendo a igreja com as portas abertas. Certo, irmãos? Vamos estar orando, já agradecendo por você, ofertante, por você, dizimista, e pedindo a bênção de Deus para vocês que todos os irmãos fizeram seus pedidos de oração. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos aqui, Senhor, da mesma forma como o teu servo Davi no passado ele fez, né? A ti, Senhor, eu ergo a minha voz e a ti, Senhor, eu suplico que tenha misericórdia de mim. Derramo sobre ti, Senhor, derramo perante ti, Senhor, a minha queixa e a tua presença eu exponho a minha tribulação. Querido Pai Celestial, nós estamos vivendo momentos difíceis no nosso Brasil, Senhor. Nessa pandemia que colocou todas as pessoas numa situação complicada. E nós, como teu servo, como crentes que somos, meu Pai, nós temos que aprender a confiar mais em Ti, porque muitas vezes, Senhor, devido à falta, a nossa fé ser tão pouca, muitas vezes a gente ainda vive com muito medo, que vive atribulado, pensando que o Senhor não está do nosso lado. Mas a Tua palavra nos garante, Senhor, a Tua palavra ela é fiel e garante que o Senhor está do nosso lado, está cuidando de todos nós. Por isso, meu Pai querido, eu peço perdão por essas falhas que cometemos, muitas vezes tentando fazer as coisas com as nossas próprias mãos, sem pedir a Tua ajuda. E eu peço a Ti, meu Pai amado, tenha misericórdia, abençoa esse irmão, essa irmã, esta criança, esse jovem, esse adolescente, que nesse momento fez o seu pedido. Também pedimos, Senhor, meu Deus, por aqueles que estão internados num hospital, que outros estão até entubados, tendo dificuldade, Senhor, e muitos não têm nem a certeza se vão sair desses hospitais, Senhor. Por isso pedimos a Ti, Senhor, visita nesse momento, Senhor amado. Visita cada pessoa que está aí no pronto-socorro, Senhor, que está no hospital, que está no leito de UTI. Faz ali, ó Pai amado, uma grande obra na vida dessas pessoas. E desperta em nós, ó Pai amado, também que nós possamos ter mais fé, acreditar mais, viver aquilo que a Tua palavra nos ensina. Porque muitas vezes nós pregamos, mas não vivemos aquilo que está sendo pregado, Senhor. Querido Senhor, tira de nós tudo aquilo que não é do Teu agrado, aquilo que não é da Tua vontade, Senhor. Abre a nossa mente e coração para que nós possamos confiar mais em Ti. Porque, infelizmente, meu Deus, nós somos fracos, somos humanos e muitas vezes os cuidados deste mundo ainda é que nos perturbam e nos afastam de Ti. Assim como o Teu servo Davi, ele estava ali, fugitivo também, e ele pediu a Tua ajuda, Senhor, e ele creu, e ele confessou que depois de tudo isso, que passar toda essa tribulação, ele ainda o louvaria e adoraria a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade. Pai amado, também eu peço, Senhor, por aqueles que são ofertantes, que são dizimistas e que estarão também fazendo aí as suas contribuições para a obra do Senhor. Querido Deus, abençoa todos nós, é o que nós Te pedimos, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Os irmãos que ainda não são inscritos no canal, podem se inscrever, né, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas, né? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e tenhamos todos ainda um restante de semana na paz do Senhor Jesus. E nos veremos sábado que vem lá no templo, se Deus assim o permitir. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus, o nosso Pai,
A comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e conosco permaneça hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus.